Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 35. O título. Todo o capítulo 21 é uma narrativa parabólica teológica. 1. Não basta ao cristianismo dos primeiros tempos ter acrescentado ao primitivo Evangelho de João um capítulo inteiro, o 21. Para poder tirar proveito deste seu acréscimo, ainda tem de interpretar o capítulo acrescentado à luz da sua histórica traição a Jesus. Porque, tal como o capítulo está escrito, ainda é contra o cristianismo. 2. Vamos por partes. Todo o capítulo é uma narrativa parabólica teológica. Não é um facto histórico. O facto histórico é este: a Jesus, depois do seu assassinato na cruz, nunca mais ninguém o viu. Só mesmo em narrativas parabólicas teológicas, como são todos os relatos das aparições do ressuscitado. Aparições está entre comas. Como provas científicas, não são nada. 3. Se lidas e usadas como provas, estamos sempre em presença de um crime, no mínimo, de manipulação de uma narrativa. Ora, o cristianismo é todo ele um crime, porque nega os factos históricos protagonizados por Jesus, ou reduz-los ao mínimo dos mínimos, e trata como factos históricos as narrativas parabólicas teológicas. 4. Por outras palavras, nega a história feita de factos reais e trata as narrativas parabólicas teológicas como factos históricos reais. Leva ainda mais longe a manipulação, o crime. Nunca acolhe os factos históricos reais referentes a Jesus em toda a sua crueza e faz do próprio homem, Jesus, um Deus disfarçado de homem. 5. Reduz, pois, o ser humano Jesus, o camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, crucificado em abril do ano 30, a um mito chamado Cristo ou Jesus Cristo. E só como mito pode pô-lo depois sucessivamente a nascer, a ser morto na cruz e a ressuscitar dos mortos um ano após outro. Quem de bom senso pode aceitar isto? 6. Mas isto é o cristianismo. Até os cegos veem esta perversão. Todos os biblistas e teólogos do cristianismo, do maior ao mais pequeno, e todos os bispos residenciais do cristianismo, do de Roma, o Papa, ao mais perdido e desconhecido numa diocese incipiente de África ou de Ásia, negam Jesus e anunciam um mito, o Cristo. 7. Compreendemos agora, muito melhor, o cuidadoso procedimento
no início das comunidades de Marcos. Perante a traição de Pedro e do seu grupo, aliançado com Tiago, irmão traidor de Jesus, e finalmente de Saulo Paulo, o Evangelho com o seu nome apresenta-se sem uma única narrativa parabólica teológica de aparições. Entre comas. 8. Estas comunidades veem a alta traição feita a Jesus por parte do cristianismo nascente e recusam dar-lhe quaisquer trunfos. Fazem apenas uma cedência à versão primitiva, acrescentam a narrativa parabólica teológica do túmulo vazio. E até essa, o cristianismo ainda hoje descaradamente usa como um facto histórico. 9. Nós somos testemunhas de todas estas coisas. Pedro, o chefe do grupo dos 12, e Tiago, irmão de Jesus, perante o fracasso histórico de Jesus e o escândalo da sua morte crucificada, levam por diante o seu fanatismo messiânico davídico e assumem-se como chefes do Messias e do seu reino a chegar por aqueles dias. 10. Toda a expectativa messiânica criada e fomentada pelo grupo dos 12 em torno de Jesus redunda no fracasso e no escândalo da cruz. Nunca, porém, Pedro e o seu grupo aceitam este fracasso e este escândalo. Nem antes, nem depois. E uma vez livres da presença histórica de Jesus, decidem proclamá-lo como o Cristo vencedor. 11. Deste modo, o historicamente fracassado passa a ser o poder vencedor, o Messias, o novo David. E o crucificado passa a ser o ressuscitado, entendido como o esmagador dos inimigos de Deus e dos judeus. E o seu reino, super vitorioso, está já aí à porta. A mentira é finalmente anunciada aos povos por Pedro no dia de Pentecostes e imposta depois, até hoje. 12. Porém, o Cristo vitorioso é puro mito, puro delírio, puro fanatismo, desesperada fuga para a frente. A própria história nos confirma. O Messias vitorioso da casa real de David é puro mito. Nasce no exílio de Israel e desenvolve-se de então para cá. O próprio Jesus, o da missão, experimenta-o como o tentador número 1 e resiste-lhe. 13. Resiste-lhe e combate-o com determinação. É assassinado por o denunciar e o recusar como a via de salvação dos povos, dos judeus primeiro. Pedro, e com ele todos os dirigentes do judaísmo de então, não perdoam aos judeus Jesus uma tal traição ao messianismo davídico e ao Deus dos seus antepassados e matam-no. 14. Nem perante a cruz Jesus vacila e com a sua morte crucificada põe a nu toda a mentira e idolatria
do messianismo davídico e do Deus de David. A simples ideia de Messias Cristo como via da salvação dos povos já é perversa. A simples ideia. Via de salvação? Só o ser humano maiútico, ele próprio. O Filho amado de Deus Criador, Abba, Mãe. É o fim do capítulo 35 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.